Mushoku Tensei é o isekai mais polêmico que todo mundo ama. Mas você já se perguntou por que o anime tão cheio de polêmica consegue fazer todo mundo gostar dele ainda? É protagonista de 34 anos no corpo de criança, 3 esposas ao mesmo tempo e um monte de coisa. Eu vejo que muita gente evita esse anime só por causa da reputação dele e acaba nem vendo pra dizer o que achou. Então, hoje eu vou te explicar por que as pessoas gostam tanto desse isekai e o que faz ele ser um dos melhores, se não o melhor isekai que já foi feito comparado com tudo que a gente já tem hoje. Todo mundo que é familiar com o gênero isekai sabe como que funciona. Sempre começa a história com o protagonista do, sei lá, atravessar a rua, aí o caminhão-kun vai lá e vral, é teletransportado pra outro mundo. Ah, não sei quem tá correndo perigo, vai lá o protagonista salvar essa pessoa e vral, caminhão-kun em cima dele. Mas, como o Mushoku Tensei é a mesma coisa. Eu não sei porque você achou que ia ser diferente. Rodeus é aquele típico estereótipo de nerd, virgem, introvertido e que acha que a vida tá no fundo do poço e às vezes realmente tá, de 34 anos. Ele tenta salvar adolescentes que estavam aí passando do caminhão-kun e acaba indo de arrasta. E nesse momento ele é teletransportado pra outro mundo, do jeito que todos os outros fazem, mas só que com uma diferença. Ele não simplesmente acorda e esquece tudo que ele viveu, fica com amnésia, não sabe por que ele tá ali, não. Ele tá completamente consciente do que tá acontecendo ali. Ele sabe que ele morreu, ele sabe que aquilo que aconteceu com ele foi uma fatalidade e que, de alguma forma, ele tá em outro mundo. Só que consciente até demais. Imagina você ver um bebê todo bonitinho, fofinho, kawaii, não sei o que, e daí de repente o bebê tá pensando alguma merda que não deveria estar pensando, então é esse o tipo de conflito que já começa a dar toda aquela polêmica de Mushoku. E aí por conta disso e do comportamento meio tarado dele, ele acaba levando as coisas um pouco demais em algumas cenas, que muita gente não gosta e que não concorda. E eu acho justo. Não é porque o anime é muito bom em vários aspectos que eu vou ignorar os aspectos ruins dele e dizer, beleza, é isso. Tem essas coisas ruins aqui, mas tanto faz. Isso aqui tá me entregando o que eu quero, então é isso. Não, é ruim. Você assiste e você fala, você começa a sentir aquele sentimento meio cringe, sabe? Tipo, não. Por que você falou isso? Não. Caraca, mano. Porra, que merda que você fez, mano. Esse tipo de coisa. Só que apesar de tudo isso, tem uma coisa que eu acho muito foda no Rodeus, que é a atitude dele em relação a estar em outro mundo. Ele não vê aquilo como uma válvula de escape. Ele não esquece magicamente dos problemas dele. Ele vai atrás de consertar o que ele precisa consertar. É como se ele soubesse que não tem escapatória, que caso ele volte pra onde ele tava, ele ainda vai ter que enfrentar os mesmos problemas. E isso é muito bom, porque mostra que ele quer mudar, que ele quer fazer valer a segunda chance que ele teve e não quer desperdiçar ela. E eu acho isso muito foda, porque você vê o crescimento dele conforme ele vai crescendo, conforme ele vai amadurecendo, e é muito, muito incrível. Ao contrário de muitos outros isekais que o protagonista não tá nem aí pra quem ele foi, pra quem ele era, ou o que aconteceu com ele só quer saber de onde ele tá. E é como se não fizesse muito sentido, porque todo ponto de você ser teletransportado pra outro mundo é você querer voltar pra sua casa, recuperar a vida que você tinha antes. É esse o plot original do gênero Isekai. É você ir pra outro mundo, mas tentar fazer o melhor possível pra poder voltar pro que você tava antes, pra sua vida de verdade. Só que conforme foi passando o tempo, as coisas foram mudando e meio que se perdeu um pouco aquele sentimento de jornada. Aquele sentimento de você estar acompanhando o protagonista, vendo as dificuldades dele e torcendo pra que ele volte pra casa dele. Porque esse é o final feliz. Voltar pra casa é o final feliz. Para e pensa comigo um segundo. O que torna um Isekai um Isekai? O que torna esse gênero tão chamativo pras pessoas? É o harem, que parece que tem quase todos os isekais que existem. É um sistema de subir de nível que faz você se sentir mais poderoso toda vez que você upa de nível. É aquela cidade que parece que foi copiada e colada em todo o anime, que parece que ninguém mais sabe fazer uma cidade decente, é tudo a mesma coisa? Ou é o caminhão-kun que faz participação especial igual o super-herói em filme da Marvel? Pra mim é aventura, não é ver o personagem ficar mais forte, conquistar um harem, ou seja lá o que for. Eu gosto da aventura, de acompanhar tudo o que ele tá fazendo pra poder voltar pra casa, reconquistar aquilo que ele tinha perdido ao ter ido pra outro mundo. E, infelizmente, eu sinto que a gente perdeu essa essência com os isekais que estão vindo hoje em dia. Não que eu não goste deles, eu gosto muito, tenho os meus favoritos, muita gente gosta deles também pelo que eles são, por como eles são, mas não dá pra não sentir falta desse sentimento de jornada e aventura que eu sentia tanta falta até conhecer Mushoku Tensei, que realmente, na minha opinião, resgatou esse sentimento e fez com que eu pudesse gostar
gostar mais ainda do gênero, mesmo eu estando muito saturado, porque, meu Deus do céu, eu não aguento mais assistir Isekai. Tirando alguns, mas até os que eu já gostava, por algum motivo eu parei de ver. Menos Mushoku. O mundo de Mushoku Tensei não é nenhuma novidade, não é algo que você vai olhar e falar, meu Deus, que original. Não, porque já existem 50 milhões de cópias dele por todo lado que você vê. Não importa o Isekai, sempre vai ter a mesma estrutura, aquela mesma cidade redonda ou sei lá o que, os mesmos personagens de estereótipo de Isekai, então... Não tem muita novidade. Tirando uma coisa, a maneira com que eles são apresentados, tanto o mundo quanto os personagens, eles não são só jogados ali, pronto, é isso, é o Isekai, é isso que você quer assistir, toma. Não, eles realmente são muito mais bem feitos do que 99% dos Isekais que existem. É como se aqueles personagens, aquele mundo, ele fosse pra ser daquele jeito desde o início, em todos os outros Isekais também. Aquilo era pra ser o exemplo a ser seguido, de tão bem feito que é. Um exemplo perfeito disso é quando você tá jogando um jogo competitivo e no seu time cai um cara com um personagem que é muito bom, mas por algum motivo ele joga muito mal. Aí você começa a culpar o personagem, culpar o cara, começa a falar um monte de merda pra ele, depois você se sente mal que tá jogando aquilo, aí você começa a repensar por que você tá fazendo aquilo, depois você lembra que você tá viciado e você não consegue parar de jogar jogo competitivo. Inclusive, se você tá jogando, para agora. Aí beleza, acaba a sua partida e você cai de novo com outro cara, completamente diferente, só que com o mesmo personagem, e você começa a falar, aqui vamos nós de novo. Só que quando começa a partida, meu irmão, cara, é um deus. Ele carrega você, o seu time, a sua mãe, a sua irmã, a sua sogra, todo mundo, a sua família inteira. Se estivesse jogando, ele ia carregar. E ele dá o nome dele e vocês ganham a partida. E o que isso quer dizer? Que o problema não era o personagem. O problema não era o gênero em si. O problema era quem tava fazendo. Aí você começa a perceber que, meu Deus, como é que eu pude estar tão enganado? Não é que o gênero do Isekai é muito preguiçoso, repetitivo e até mal feito às vezes. É porque ninguém quer fazer diferente, ninguém quer fazer bem feito. Mushoku Tensei é tão bom que se tivesse uma animação meia boca, ele ainda ia ser incrível e ia dar um pau na maioria dos animes que a gente tem de Isekai hoje em dia. Mas, felizmente, esse não é o caso. Ele consegue ser ainda melhor por causa do estúdio que tá animando ele, o estúdio Bind. E por incrível que pareça, Mushoku Tensei, ele é o maior sucesso do estúdio até hoje. Eles fizeram um trabalho incrível, tanto na animação quanto na trilha sonora, tudo que você puder imaginar. Quando você tá assistindo um anime com o Mushoku Tensei, você sente que tem uma coisa diferente. Você não sabe o que é, mas você sente que tem algo diferente. E foi uma coisa que eu percebi, que quando eu tô assistindo ele, é como se eu tivesse tendo a sensação de estar vendo um filme, porque é muito bem feito, é muito fluido. Eu sei, a gente tem um monte de anime incrível, com animação impecável. Demon Slayer, Chainsaw Man, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, tem um monte. Mas mesmo assistindo todos esses, eu ainda não sinto a mesma coisa que é com o Mushoku. É difícil de explicar, tipo, é muito bom, realmente. É como se eu estivesse vendo um filme a cada episódio que passa. É cada atenção pelos detalhes. E não são só as cenas de luta ou aqueles momentos mais importantes. Não, até nos pequenos detalhes que você nunca pensou que iria se importar. Como a água cai, como as vegetações são apresentadas. É tudo muito lindo, muito bonito. Eles não tinham necessidade nenhuma de fazer aquilo ser tão bom. E mesmo assim eles fizeram. Por isso que eu e muita gente ama esse anime. Não é por causa das polêmicas que ele tem, das cenas que eu mesmo não concordo, que tiram o valor dele. Tem muita cena que eu não gostei, que eu não concordei, que eu achei até mesmo nojento às vezes, mas isso não tira o fato de que eu gostei de todo o resto, todas as coisas positivas desse anime. Eu não tô querendo generalizar, eu tô só falando de Mushoku Tensei, eu não tô passando pano pra qualquer outro anime que tenha cenas meio que polêmicas também, não. Eu tô só falando de Mushoku, só dele. Mushoku Tensei não é um anime fácil de assistir em alguns momentos, mas se você conseguir entender que aquilo não é o que representa a obra inteira, você vai curtir muito. Se você tá cansado de ver mais do mesmo, se você enjoou de ver tanta coisa repetida, tanto Isekai preguiçoso, ele com certeza vai ser uma experiência única e vai ser bem diferente pra você ver como seria um Isekai bem feito, pelo menos na minha opinião. Mas me diz aí, o que você achou de Mushoku Tensei? Você acha que ele é mesmo tudo isso que todo mundo fala por aí, todas as polêmicas, ou você acha que é meio injusto e que ele tem sim um lado bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like e se inscrever, por favor, você me ajuda demais, e em breve vai ter o próximo vídeo.